James Whitmore olhou para o relógio pela terceira vez, com o maxilar cerrado. O seu encontro às cegas estava agora 15 minutos atrasado. A sua filha de 5 anos, Sophie, sentava-se à sua frente na mesa elegantemente posta a colorir o livro de atividades que o restaurante tinha gentilmente fornecido. Isto tinha sido um erro. Tudo isto tinha sido um erro. Ele não devia ter deixado a sua irmã convencê-lo a ir a este encontro às cegas. Definitivamente, não deveria ter concordado em levar Sophie, mesmo que a irmã tivesse insistido que qualquer mulher que valesse a pena namorar deveria se sentir à vontade para conhecer a filha dele logo no início. E ele definitivamente não deveria estar sentado num dos melhores restaurantes da cidade, sentindo-se um tolo enquanto os minutos passavam. Papai, podemos pedir agora? Perguntou Sophie, levantando os olhos do livro de colorir. Estou com fome, querida. Estamos à espera de alguém. Da senhora? Sim, da senhora. Embora eu esteja a começar a achar que ela não vai vir. Aos 36 anos, James era viúvo há 3 anos. A sua esposa Sarah tinha morrido num acidente de carro quando Sophie tinha 2 anos. E James dedicou-se a ser pai e mãe, ao mesmo tempo que dirigia a sua empresa de tecnologia. Namorar era a última coisa em que ele pensava, até que a sua irmã organizou o que chamou de intervenção, insistindo que ele precisava de recomeçar a sua vida. A Sophie precisa de uma figura materna, argumentou a sua irmã. E tu precisas de uma vida fora do trabalho e da paternidade. Então ali estava ele, à espera de uma mulher chamada Emma, que a sua irmã afirmava ser perfeita para ele, apesar de estar 20 minutos atrasada. James chamou o empregado. Acho que vamos pedir, James. Uma voz feminina interrompeu-o. Desculpe pelo atraso. O trânsito estava terrível e não conseguia encontrar estacionamento. Devia ter saído mais cedo, mas estava nervosa e fiquei mudando de roupa. E estou a devagar. O que faço quando estou nervosa? Então vou parar de falar agora. James olhou para cima e viu uma mulher na casa dos 30 anos, com cabelo loiro e um vestido azul, ligeiramente ofegante e claramente nervosa. Ela usava um casaco de malha sobre o vestido e segurava uma pequena bolsa como um escudo. Emma, sim. Olá novamente. Desculpa o atraso. Deves achar que sou completamente desorganizada e rude. James levantou-se, a sua irritação diminuindo ligeiramente com a mortificação óbvia dela. Não faz mal. O trânsito nesta cidade é imprevisível. Obrigada pela compreensão. Prometo que normalmente não me atraso. Bem, às vezes me atraso, mas normalmente não tanto assim. E ela se deu conta. Estou a divagar de novo. Sophie observava essa conversa com interesse. Você fala muito, observou ela com a honestidade direta de uma criança de 5 anos. Emma olhou para Sophie e sorriu. É verdade, especialmente quando estou nervosa. És a Sophie? Sim. Tenho 5 anos. Este é o meu livro para colorir. Queres ver? Adoraria. Emma sentou-se e examinou genuinamente o desenho de Sophie, perguntando sobre as suas escolhas de cores e comentando sobre a sua técnica. James percebeu que estava a relaxar um pouco enquanto observava a interação entre elas. O empregado de mesa anotou os pedidos e a conversa começou, embora fosse um pouco forçada no início. James fez as perguntas padrão de um primeiro encontro e Emma respondeu, mas ele sentia-se cauteloso, procurando razões para que aquilo não desse certo. Emma era professora, ensino fundamental, terceira série. Ela morava sozinha num pequeno apartamento. Gostava de ler, cozinhar e fazer caminhadas. Nunca se casou e não tinha filhos. Tudo perfeitamente agradável. Tudo perfeitamente enfadonho. Não havia nada de errado com ela, mas também nada que fizesse James pensar que valia a pena continuar. Ele já estava a compor mentalmente o seu discurso educado de despedida quando Sophie entornou a água. O copo tombou, espalhando água pela toalha de mesa branca em direção ao lado da mesa de Emma. James pegou nos guardanapos, xingando mentalmente, mas Emma foi mais rápida. Ela agarrou o copo, limpou a água com o guardanapo e disse a Sophie, sem qualquer sinal de irritação. Opa! Ainda bem que era só água e não o meu sumo de arando. Isso teria sido muito mais complicado. Desculpa, disse Sophie, com os olhos cheios de lágrimas. Ela estava numa fase em que os erros pareciam catastróficos para ela. Não te preocupes, disse Emma, agachando-se ao lado da cadeira de Sophie. Eu derramo coisas o tempo todo.
Na semana passada, derrubei uma chávena inteira de café em cima do meu portátil. O meu portátil sobreviveu, mas foi assustador por 1 minuto. Água na mesa. Não é nada. Sophie fungou, mas sorriu. O teu computador avariou? Não, felizmente. Tive de secá-lo com um secador de cabelo, mas sobreviveu. Tive muito cuidado, muito mais cuidado do que tive com o café. Enquanto Emma ajudava a limpar o derramamento, conversando tranquilamente com Sophie, James se viu reavaliando a cordialidade que ela demonstrava para com a sua filha. A gentileza genuína, a maneira como ela imediatamente deixou Sophie à vontade. Isso importava mais do que qualquer currículo de realizações. A comida chegou e a conversa ficou mais fácil. Emma contou histórias sobre os seus alunos, histórias engraçadas e doces que mostravam que ela realmente amava ensinar. Ela perguntou a James sobre a sua empresa, mas também sobre Sophie, sobre o que ela gostava de fazer, sobre os seus livros e jogos favoritos. Adoro A Princesa de Preto, anunciou Sophie. O papai lê para mim todas as noites. Oh, adoro essa série, disse Emma. A princesa Magnólia lutando contra monstros enquanto todos pensam que ela está a tomar chá. Como não amar? Sophie sorriu ao encontrar alguém que conhecia os seus livros favoritos. Passaram 5 minutos a discutir os vários monstros e se o disfarce do herói era realmente bom. James percebeu que estava a sorrir de verdade, não o sorriso social educado que ele exibia anteriormente. Depois do jantar, quando saíam do restaurante, Sophie disse de repente: Papai, preciso de ir à casa de banho. Claro, querida, vamos procurar. Eu posso levá-la se quiser, ofereceu Emma. Se você se sentir à vontade com isso, às vezes é mais fácil para as mulheres na casa de banho. James hesitou, depois acenou com a cabeça. Era uma espécie de teste, e ele sabia disso. Sophie, está tudo bem para ti? Sophie pegou na mão de Emma sem hesitar. Ok, vamos lá, senhorita Emma. Elas desapareceram em direção aos banheiros, e James esperou no elegante corredor, verificando o telemóvel e pensando sobre a noite. Não tinha sido o que ele esperava. Emma não era a mulher sofisticada e perfeita que a sua irmã tinha descrito. Ela estava nervosa, falante, um pouco desajeitada, mas também era genuína, gentil e maravilhosa com Sophie. Quando voltaram, Sophie estava lá a tagarelar alegremente sobre os dispensadores de sabonete sofisticados na casa de banho. Emma cruzou o olhar com James e sorriu, e ele percebeu que queria ver aquele sorriso novamente. Fora do restaurante, James preparou-se para se despedir, agradecer a Emma pela noite agradável e deixar as coisas assim. Ele planeava terminar tudo educadamente desde o momento em que ela chegou atrasada. Mas Sophie tinha outras ideias. Vamos ver a menina Emma novamente? Perguntou Sophie, olhando para os dois. Bem, isso é algo que o teu pai e eu precisamos de conversar, disse Emma com tato. James olhou para Emma, depois para o rosto esperançoso da sua filha e tomou uma decisão que não tinha planeado tomar. Gostariam de jantar novamente? Talvez algo mais informal da próxima vez. Talvez pudéssemos levar a Sophie àquela pizzaria de que ela gosta. O rosto de Emma iluminou-se. Eu adoraria isso. Mas o papai ia dizer não, disse Sophie com a perspicácia que as crianças às vezes demonstram. Eu percebi que você estava com cara de ir embora. James sentiu as bochechas aquecerem. A minha cara de ir embora. Tu sabes, aquela que fazes quando estamos em coisas chatas de adultos e tu estás pronta para ir embora. Emma riu e James deu por si a rir também. Aparentemente sou muito transparente. Para crianças de 5 anos, talvez, disse Emma gentilmente. Se vale de alguma coisa, eu também pensei que ias terminar as coisas educadamente. Eu podia sentir-me a ser avaliado e considerado inadequado. Isso não é. James começou, depois parou. Ok, talvez um pouco. Desculpa, eu estava a ser injusta. Estavas a proteger a tua filha. Eu entendo isso, mas, para que conste, eu me diverti muito esta noite. A Sophie é maravilhosa e tu não és tão assustador quanto eu temia. Eu sou assustadora. A tua irmã me avisou que tu poderias ser cauteloso e cético em relação a namorar. Ela não estava errada. Sophie puxou a mão de Emma. Mas tu és legal. É isso que importa, certo, papá? James olhou para a sua filha, para a sua expressão sincera e para a forma como ela já tinha criado laços com Emma numa única noite. Olhou para Emma, para a bondade nos seus olhos e para a paciência que ela tinha demonstrado com ambos. Certo, disse ele. É isso que importa.
Trocaram números de telefone e fizeram planos para a semana seguinte. Enquanto James e Sophie caminhavam para o carro, Sophie pulava ao lado dele. Gosto da menina Emma, anunciou ela. Fico feliz. Vais casar com ela? James quase engasgou-se. Sophie, só a conhecemos esta noite, mas tu gostaste dela. Eu percebi. Paraste de fazer cara de quem quer ir embora. Não funciona assim, querida. Temos que nos conhecer melhor primeiro. Tudo bem, mas acho que você deveria casar com ela. Ela é simpática, sabe sobre a princesa Magnólia e não ficou zangada quando eu derramei a água. James sorriu, colocando Sophie na cadeirinha do carro. Essas são qualificações muito boas. As melhores, disse Sophie com confiança. Nos meses seguintes, James descobriu que Sophie talvez estivesse certa. Ele e Emma começaram a namorar com cuidado e devagar, sempre colocando as necessidades de Sophie em primeiro lugar. Emma nunca pressionou, nunca tentou assumir rapidamente o papel de mãe, mas estava presente e era consistente. Ela foi a peça do jardim de infância de Sophie e torceu mais alto do que qualquer outra pessoa. Aprendeu a fazer tranças depois que Sophie perguntou se ela poderia fazer as tranças elaboradas que algumas das outras meninas usavam. Apareceu quando Sophie ficou doente com gripe, trazendo sopa e livros infantis e oferecendo ajuda para que James pudesse descansar. Mais importante ainda, ela fazia Sophie rir. O apartamento, que era silencioso e um pouco triste, encheu-se com as histórias de Emma sobre os seus alunos, as suas leituras dramáticas de livros ilustrados, a sua disposição para brincar a jogos elaborados de faz de conta sobre princesas a lutar contra monstros. James apaixonou-se lentamente, com cuidado, ciente de que não se tratava apenas dele e de Emma, mas de construir uma família. Ele observou como Emma interagia com Sophie, como era paciente, como nunca tentou substituir a memória de Sarah, mas em vez disso criou o seu próprio lugar nas suas vidas. 8 meses após o primeiro encontro, James pediu Emma em casamento. Não num restaurante ou com algum gesto público grandioso, mas na sala de estar, depois de colocar Sophie na cama, porque era assim que a vida dele seria. Momentos tranquilos, responsabilidades partilhadas, construindo algo juntos. Eu amo-te, disse ele a Emma. E a Sophie ama-te, e eu quero que sejamos oficialmente uma família. Chorou Emma, o que deixou James em pânico até que ela disse sim entre lágrimas. Sophie, que deveria estar a dormir, mas na verdade estava a ouvir da porta do quarto, saiu a correr. Vais casar com a menina Emma. Eu disse que devias. James riu, pegando a filha no colo. Sim, disseste. Tinhas razão, eu sei. Tenho sempre razão quando digo que as pessoas são simpáticas. Casaram-se 6 meses depois, numa pequena cerimônia. A Sophie foi a menina das flores e levou a sua responsabilidade muito a sério, instruindo todos sobre onde se deveriam colocar e quando deveriam andar. Durante a recepção, a irmã do James chamou-o à parte. Eu disse-te que ela era perfeita para ti. Disseste, mas eu quase não lhe dei uma oportunidade. Ainda bem que a Sophie tem melhor discernimento do que tu. James sorriu, observando Emma dançar com Sophie, ambas a rir. Ainda bem. Anos mais tarde, quando Emma estava a ajudar Sophie com os trabalhos de casa e James estava a preparar o jantar, a sua rotina normal à noite, Sophie às vezes perguntava sobre a noite em que todos se conheceram. Conta-me sobre o restaurante chique, ela dizia. E James e Emma contavam-lhe sobre a água derramada, a ida à casa de banho, e o mais importante, sobre uma menina de 5 anos que viu algo que o pai quase não percebeu. Que, às vezes, a pessoa certa é aquela que é simplesmente simpática. Aquela que aparece mesmo quando está nervosa e atrasada. Aquela que trata uma criança com gentileza e paciência. Aquela que faz uma família sentir-se completa sem tentar substituir ninguém que veio antes. Foste a minha melhor wingwoman, dizia Emma a Sophie, usando um termo que ela tinha aprendido mais tarde. O que é uma wingwoman? Perguntava Sophie, mesmo tendo ouvido a história antes. Alguém que te ajuda a encontrar a pessoa certa. E tu definitivamente fizeste isso, porque eu sabia que o papai ia dizer não. Eu podia ver a sua cara de despedida. A tua cara de quem está a sair. Emma provocava James. A cara mais transparente da história. Deu certo, James dizia, puxando os dois para perto. Todos nós conseguimos exatamente o que precisávamos, mesmo que eu quase tenha desistido. Mas não desististe, Sophie dizia com confiança.
Porque eu disse que não devias. Porque a menina Emma é simpática e era a pessoa mais simpática, mais paciente e mais amorosa que James já tinha conhecido. Tudo porque a sua filha de 5 anos tinha visto o que ele, por ser demasiado cauteloso, não tinha percebido. Que, às vezes, ser simpático é exatamente o suficiente. Se esta história lhe tocou, por favor, curta, partilhe e inscreva-se para mais histórias sobre segundas oportunidades, ouvir a sabedoria das crianças e construir famílias com paciência e bondade genuína. Comente abaixo sobre uma ocasião em que outra pessoa viu um potencial que você quase perdeu, ou quando você deu a alguém uma segunda oportunidade pela qual está grato.